Nós estamos abordando temas pertinentes à família durante esse mês, baseado nesse tema família, força das realizações. E hoje necessariamente eu não vou falar sobre família, falei esta manhã, mas eu quero falar uma coisa que está ligada a toda a família, que é a questão de um assunto que tem deixado muitas pessoas caídas pelo meio do caminho. Eu dei o nome dessa mensagem de hoje, sonhos roubados. Sonhos roubados. E eu quero orar, antes de tudo, antes de começar a ler a Bíblia, e falar sobre esse tema, sobre sonhos roubados. Meu Deus e meu Pai, ajuda-me agora em nome de Jesus a ministrar a Tua palavra, que ela possa ser ministrada, Senhor, ungida pelo Teu Espírito Santo, porque qualquer pregação, qualquer ministração que não tenha a Tua unção é letra morta, Senhor, não produz efeito. Por isso ajuda-me, Senhor, eu sou carente, necessitado da Tua graça e da Tua misericórdia para ministrar. E essa ministração vá de encontro aos corações e às vidas aqui presentes. Pai, eu já te agradeço pela fé, em nome de Jesus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 37. E logo hoje que eu vou fazer uma leitura longa aqui, o meu óculos ficou em casa. E eu preciso de um óculos de leitura para perto. Grau 2, por aí, 1,75. O teu é quanto, Sebastião? Ih, igualzinho o meu. Esse é meu diácono. Glória a Deus, obrigado. Aí. Agora sim, poxa. Haja luz e houve luz. Estava aqui me debatendo. Sebastião, até nisso, hein? Que coisa. Eu sei que esse é de camelô, mas tá bom pra caramba. Gênesis 37, começa a narrativa da Bíblia dizendo assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícias deles a seu pai. Bom, para os irmãos de José, ele era um tremendo X9, né? O pai mandava ele com os irmãos, porque os irmãos faziam coisas erradas e o pai já desconfiava. E ele confiava em José, que sempre falava a verdade. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. A gente, quando fica velho, fica bobo, é verdade. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso, odiaram ainda mais ainda. Ele teve um sonho, caiu na asneira de contar para os irmãos o sonho, e os irmãos, depois que ouviram o sonho, aí é que ficaram com raiva dele. Por quê? Olha só. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Eu quero repetir isso. E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras.
Teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-a a seu pai e os seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Será que isso é verdade? Por que esse moleque está tendo esses sonhos? Ele começou a pensar sobre isso. Versículo 12. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, que sabe como é que é Jacó, né? E traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Diz-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram. Antes que chegasse, disse: olha, já vem aquele X9, aquele metido, aquele vaidoso, aquele sonhador. Eu estou aqui só dizendo um comentário. A Bíblia não diz o que eles fazem, mas eles começaram a conspirar. Então estou aqui imaginando a conspiração deles, né? Pô, a gente podia dar um pau nesse cara. Esse cara é muito metido. Nosso pai só quer saber dele, comprou roupa nova para ele, a gente não liga e tal. E versículo 19: e dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador, vem depois agora, matemo-lo. Foi pior do que eu pensava a conspiração. E lancemos numa destas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Meu Deus, o que a inveja faz, hein? A inveja é assassina. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos dele e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derramarei sangue. Lançai-o nesta cisterna que está no deserto e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo chegou José aos seus irmãos, despiram da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromas, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamos aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, é nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela, então rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino? Eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode, molharam com sangue, enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar ao seu pai e disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho, um animal selvagem o terá comido, certamente
José foi despedaçado. Então, Jacó rasgou suas vestes, cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantou-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou-se ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entrementes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Se você continuar lendo os próximos capítulos, que eu não vou fazer isso agora, você vai saber que se desencadeia aqui a história de José, que de filho amado passa a irmão odiado, que passa a escravo, que passa a mordomo, que passa a prisioneiro, que passa a primeiro-ministro do Egito. É uma história muito linda. E eu estou usando essa história hoje para fazer algumas abordagens a respeito de sonhos roubados. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu creio fielmente no meu coração que Deus imprime no nosso inconsciente sonhos que Ele tem preparado para nós. Sonhos de Deus com os quais nós já nascemos e que já estão embutidos dentro de nós. Eu creio nisso. Esses sonhos, eles vão de alguma forma dando a nós aptidões profissionais, desejos para constituir isso ou aquilo, família, viver em determinado lugar, ministério. Isto de alguma forma Deus deixou e criou cada um de nós com isto marcado lá dentro. Assim como Jesus, e eu vou dar o exemplo de Jesus para você saber. Você acha que Jesus, quando tinha 1 ano de idade, sabia quem era? Sim ou não? Sim ou não? Você acha que o bebê Jesus sabia com 1 ano de idade quem ele era? Sim ou não? Não. Ele começou a partir de uma determinada idade a tomar consciência de quem ele era. E aos 12 anos ele já sabia. Tanto é que ele vai estar lá junto com os intelectuais da época, do templo, e ele conhecia a Bíblia de uma forma muito especial, porque Deus o tinha já, né? O próprio Deus se fez Deus, se encarnou ali, mas com 1 ano ele não sabia. Esse descobrir quem ele era foi um processo. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. E eu estou usando o exemplo de Jesus para começar a dizer a você que primeiro você não é obra do acaso. Você não está nessa época e nem nessa geração por um acaso. Você foi programado por Deus para estar nesse tempo e nessa época agora. Por que, pastor, o senhor diz isto? Porque o Salmo 139 nos declara isso. Veja só, Salmo 139, versículo 16. Salmo 139, versículo 16. Que diz aí? Olha, eu vou começar versículo 13 em diante. Todo mundo comigo? 139, 13? Pois tu formaste o meu interior e tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto porque
modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e o quê? Entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E agora vem. E no teu livro foram o quê? Escritos o quê? Todos os meus dias. Cada um deles o quê? E o quê? Diga, determinados. Quando nenhum deles havia ainda. Pastor. Deus programou todos os teus dias. Ele programou a família que você ia nascer. Ele programou as circunstâncias que você ia nascer. Ele programou o tipo de temperamento que você ia ter. Ele programou tudo. E muita coisa que você acha que é você que está tendo sonho, na realidade é o descobrir de Deus que já está impresso em você. Irmãos, o que eu estou falando aqui é muito sério. E você tem que acreditar nisso. Porque todas as vezes que uma pessoa começa a querer fugir deste plano de Deus, ela começa a sofrer. Todas as vezes que ela começa a fugir desse propósito de Deus, ela começa a dar cabeçada. Ela começa a ter problemas. Porque os céus e a terra passarão, mas a minha palavra, eu acho uma tolice você lutar contra aquilo que Deus preparou para você. Por isso, eu quero aqui nesta noite dizer uma coisa muito importante para você. Que Deus tem sonhos colocados dentro de você. Alguns você já descobriu e outros ainda está por vir e descobrir. Isto é uma verdade. Você acredite ou não. Você creia ou não. Não me importa se você crê ou não. O importante é que eu creio. E eu sei que eu não sou obra do acaso. E nem fruto de qualquer mulher ou homem inconsequente. De qualquer homem ou mulher. Eu sei que Deus me fez para esse tempo, para essa hora. Eu quando tinha 20 anos, tive essa certeza. Agora que já passei dos 30, eu tenho muito mais certeza ainda. Mas também sei que nossos sonhos, que começam a vir no nosso coração, na forma de muitas coisas, irmãos, ter uma profissão é cumprir uma missão nessa terra também, diga glória a Deus. Ter filhos é cumprir uma missão nessa terra, diga glória a Deus. Fazer amigos e ajudá-los é uma missão também nessa terra, diga glória a Deus. Ser um estudioso da ciência e ser usado por Deus para descobrir coisas que abençoem, também é uma missão nessa terra, diga glória a Deus. Pastor, e o Hitler? Também é para a glória de Deus, porque a Bíblia diz que até Faraó foi criado para a glória de Deus. Ele tem o controle. Você é um privilegiado que você está do lado do bem e da força. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem umas linguagens aí que elas são muito, espelham muita propriedade, né? Você sabe que naquela Guerra das Estrelas tinha o lado negro da força, né? E tinha um lado bom da força, né? A turma hoje diz, fulano é do bem, fulano é do mal. Se você tem fé em Jesus, se você tem fé, é porque Deus te escolheu para isso.
Deus te escolheu para isso. Caramba. Pastor, e Deus não escolheu outros, não? Esse é o grande mistério da salvação. Que mesmo sabendo Ele quem irá responder sim ou não ao seu chamado, nós temos que esperar até o último dia e pregar até o último dia, porque você não sabe quem é quem. Ele disse que o joio e o trigo estão juntos. E só no dia da colheita saberemos. Portanto, eu tenho certeza que sou de Jesus, né? Eu escolhi Deus. Tem uns jovens que estão cantando uma música bonita aí, a tentação vem todo dia, mas eu escolhi Deus. Os problemas vêm todo dia, mas eu escolhi Deus. E essa escolha, essa fome, esse desejo de Deus, este amor pelo Evangelho, esse desejo da palavra, de querer ver as pessoas, até esse desejo de justiça que eu tenho no meu coração, tenho certeza, tudo isso são os sonhos de Deus que estavam estabelecidos no meu gens, na minha natureza, para manifestar-se no tempo certo, na hora certa e da forma apropriada. Então, irmãos, mas também eu sei que os nossos sonhos podem ser sonhados e nunca realizados ou construídos. E digo mais, ainda posso dizer que temporariamente os nossos sonhos podem ser roubados. Nós estamos lendo aqui a história de José, e José, Deus começou a dar a ele a visão do seu futuro. Como seria o futuro? Através do sonho. E aquilo ele era tão inocente que ele foi contar para os irmãos, e os irmãos acharam ele muito prepotente para aquilo. O pai não entendeu muito, disse: o que está acontecendo com esse garoto? Ouça bem, quando você começa a compartilhar seus sonhos com pessoas, sempre haverá alguém que diz que não é para você, que não vai dar certo, que não funciona, que é isso, que é aquilo, tentando te desanimar. Mas ouça, se este sonho é de Deus, diga glória a Deus, ele não vai se conter, ele vai insistir, porque as coisas do Espírito não diminuem, pelo contrário, elas vão crescendo dentro de nós. À medida que o tempo passa, tudo que é mentira se desfaz, porque a mentira não resiste ao tempo. A mentira não resiste ao tempo, mas a verdade, ela se fortalece com o tempo. E o que Deus gera no nosso espírito é a pura verdade. E na medida que o tempo vai passando, se aquilo é de Deus, se aquele sonho que eu estou tendo não é fruto da minha carne, não é desejo apenas meu, da minha natureza, se aquilo foi algo que Deus programou lá antes da fundação do mundo, então isto vai crescer dentro de você. E volta e meia você vai voltar ali, e volta e meia você vai pensar naquilo, e volta e meia você vai sonhar com aquilo, e volta e meia aquilo vai acontecer, e volta e meia você vai sentir o desejo, e volta e meia vai acontecer, porque você foi programado por Deus para cumprir os propósitos dele. Diga glória a Deus. Eu sei que muitos sonhos nossos às vezes parecem utopia. Mas não duvide, se o sonho crescer, se esse sonho cresce, se esse sonho não te abandona, se esse sonho insiste, e ele está fluindo conforme a palavra de Deus, ele não está negando a palavra de Deus, não está violando a palavra de Deus, pode saber de uma coisa, vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde. De uma maneira ou de outra, por um caminho ou por outro, de uma forma ou de outra forma, vai acontecer, porque os sonhos de Deus não podem ser frustrados. Não podem. Eu sei que quando a gente tem um sonho, esses sonhos às vezes causam o que causou nos irmãos de José.
inveja, ciúmes. E às vezes, por causa de um sonho, pagamos um preço muito alto até vê-lo realizado. O sonho ele não vem assim na bandeja, não. O sonho de José, até se concretizar, até ele se tornar primeiro-ministro, ele sofreu injustiças tremendas. Primeira, começando com seus irmãos. Segunda, depois, quando ele vai como escravo, e que ele consegue se estabelecer numa boa casa, ganhar a confiança do seu patrão. O cara era tão bom, devia ser bonito, que a mulher do cara disse assim, não, também quero. E ele, para não pecar contra Deus, para não cair naquele pecado, ele foge. E você sabe que mulher desprezada é uma desgraça, né? A mulher toda bonita, se enfeitou para ele, vem meu filho. Ele, sai diabo, sai Satanás. Né? Correu, e a mulher ficou irada, ofendida. Ah, é? Se arranhou, se rasgou toda, chamou a polícia, falou com o marido que ela sofreu violência, não tinha o CAA para fazer os exames, para comprovar. O que eu falei? O que é CAA? É o curso de inglês. Nem curso de inglês tinha naquela época. A verdade é que aquele irmão foi parar no Chilindró, na cadeia, com aqueles bandidos tudo lá. Ei, meu irmão, qual é? O que está fazendo aí? Cheio de mau hálito. Aí, tu vai fazer a faxina da cadeia, hein? Senão tu vai tomar um couro. Pastor, como é que o senhor sabe? Irmãos, sou advogado. Então já fui várias vezes na cadeia. E eu digo para você, hein? Não é um lugar muito bom, não. O negócio, a chapa lá fica quente. Tem muito machão que chega lá, fica manso, que o negócio lá é feio de ver. E José não tinha culpa de nada, foi invejado pelos irmãos, foi escravo, foi mordomo e agora prisioneiro na cadeia por falso testemunho, por uma acusação de estupro ou tentativa de estupro mentirosa. Está lá o cara. Era para ser o cara dizer assim, que raio de sonho, eu estava bêbado quando eu sonhei, não é possível, devo ter tomado umas branquinhas e devo ter sonhado isso. Mas a verdade é que ele em nenhum momento conseguia deixar de sonhar. Ele não deixou de sonhar quando esteve na cisterna, ele não deixou de sonhar quando foi escravo, ele não deixou de sonhar quando foi mordomo, ele não deixou de sonhar nem como estava na prisão. Irmãos, essa habilidade de crer que Deus dá sonhos, essa habilidade de crer que Deus realmente dá sonhos, é que o tirou da prisão. Porque chega lá, encontra 2 homens que serviam ao rei, um copeiro e um padeiro, e ambos têm sonhos. E o sonho de um dava a eles a honra de servir a Faraó, o copeiro. E ao padeiro, réu, foi para a forca, foi morto, e ele traduz o sonho deles, e realmente acontece aquilo que ele fala. Aí você diz, oba, no outro dia ele saiu. Ficou lá, sei lá, mais 3 anos na prisão. Aí um belo dia lá, Deus que nunca dorme, diga, Deus nunca dorme. E Deus faz cumprir os seus sonhos. Ele dá um sonho ao líder da nação egípcia, ao faraó. Uma noite, 2 noites, começou a atormentar o homem. O homem chama os sábios,
os sábios não sabem nada. Até que o copeiro, vendo o atormento dele lá, servindo ele, né? Você sabe que para que servia o copeiro, né? O copeiro era aquele que tomava todas a coisa que era servida ao rei, para ver se não estava envenenado. Porque uma das formas de matar rei naquela época era envenenado. Então ele experimentava tudo antes do rei comer, porque se tivesse envenenado ele morria primeiro. Então ele era o copeiro, você vê, copeiro, o cara ia lá servir, não, era a cobaia do rei. E claro, ele tinha aquela aproximação, e num desses dias ele chega, rei, Faraó, teve uma situação comigo, aí conta para o Faraó, tem um cara lá que adivinhou o meu sonho. Manda ele vir aqui. Chega lá, ele conta o sonho, ele ora ao Senhor, Deus dá a ele a revelação do sonho, ele revela qual era o sonho e qual a interpretação do sonho. Deus não só, porque Faraó não disse qual era o sonho, só, se você é bom mesmo, cara, tu tem que dizer qual é o sonho e qual é a interpretação. Ele vai, diz qual é o sonho, a interpretação, porque Deus dá a ele conhecimento, e ali, naquele momento, Deus o tira do cativeiro e o leva para o lugar de honra. Irmãos, isso levaram anos. Ouça bem, alguns sonhos seus não vai acontecer no outro dia, nem no próximo ano. Alguns sonhos seus vai levar alguns anos. Mas eles vão acontecer, porque se isso foi programado por Deus, é impossível que alguém impeça que isso aconteça. Diga glória a Deus. Então, muitas vezes, muitas pessoas, quando são temporariamente saqueadas do seu sonho, aí você diz, saqueada por quem? Irmãos, saqueada por aquele que rouba todos os sonhos, usando pessoas às vezes. Mas eu queria que você lembrasse duas coisas a respeito de quem pode roubar o seu sonho. Vê esse aqui com João 10:10 comigo. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão, quem é ladrão é quem rouba, amém? O ladrão, que é uma das figuras do diabo, é um dos nomes de Satanás, ladrão, porque ele rouba a alegria, ele rouba a felicidade, ele rouba tantas coisas, ele rouba a paz, ele rouba o entendimento das pessoas, ele cega as pessoas. O ladrão, que rouba casamentos felizes, que rouba lares felizes. O ladrão, que rouba a esperança de tanta gente. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então, ouça bem, o diabo não vai aparecer personificando, dizendo, olha, eu sou o ladrão, cheguei aqui para roubar. Os nossos sonhos, muitas vezes, é roubado por Satanás através de pessoas, né? Muitas vezes, um chefe. Eu conheço gente que teria oportunidade de uma promoção, e por causa da perseguição de um chefe, temporariamente aquela pessoa é roubada de um sonho de promoção. Às vezes o ladrão, ele rouba o nosso sonho através de uma diferença familiar. Foi o caso aqui de José. Os irmãos, por inveja, fizeram aquilo tudo. Mas ouça, aquilo que eles pareciam fazer mal, Deus transformou em bênção. Porque quem anda
debaixo da graça de Deus, a maldição se transforma em bênção. Diga glória a Deus. Amém? Eu me lembro de Davi, quando, né, o profeta foi lá procurar os filhos de Jessé, e os próprios irmãos e o próprio pai nem acreditavam nele. Davi estava lá cuidando das ovelhas, apresentou todos os filhos de Jessé lá, e Deus dizendo para o profeta, nenhum desses. Aí o profeta, você não tem outro filho não? Porque Deus está dizendo que não é nenhum desses. Ah, eu tenho, o menino que está lá, manda ele vir aqui. Aí ele vem, e Deus diz ao profeta, é esse. Mas, pelo irmão e pelos pais, ele teria sido saqueado, como eles não acreditaram muito. Quando ele vai lá ver os irmãos na batalha com os filisteus, que ele vai levar lá roupa, alimentos, mantimento para os irmãos lá, né? E que ele fala que ele vai lutar com o gigante Davi, os irmãos, tá maluco, cara? Ninguém acreditava. Porque normalmente é assim, irmãos. Normalmente é assim. O sonho, ele enfrenta essas adversidades. Muitas vezes, uma liderança, e eu tenho falado isso porque hoje eu vejo tanta gente ferida no meio evangélico que eu fico assustado. E às vezes, sonhos que a gente tem, muitas vezes é adiado por uma liderança que não entende, não compreende, não age corretamente ou não age como se propunha a agir ou deveria agir. E muitas vezes você diz assim, vou desistir de tudo, vou abrir mão de tudo. Ouça o que eu vou falar para você. Você só vai entrar em crise. Não é essa a saída. A saída é dizer, Senhor, o que Tu queres que eu faça, onde quer que eu esteja, porque a Tua obra continua. Amém? Os sonhos de Deus para você não pode ser roubado nem por nada, nem por ninguém. O máximo que se consegue é adiar isto. Mas se isto continua batendo lá dentro do seu coração, continua dizendo, não adianta, eu penso que... Eu vou confessar uma coisa aqui pública para vocês. Por 2 ou 3 vezes na minha vida eu já tentei desistir do ministério. 2 ou 3 vezes. Eu dizia, eu não quero mais ser pastor. Eu não quero. É muito peso, é muito fardo, é muita luta, eu não quero. E dessas 3 vezes, uma vez eu parti para dentro mesmo, e fiquei fora 2 anos do ministério e não queria voltar. Mas não adiantou. Eu fora do ministério, fiquei ajudando um pastor, pancada da cabeça, que tinha uma igreja, e o cara estava fazendo loucuras, e ele estava fazendo tanta loucura que eu tive que, mesmo não me nomeando pastor, segurar e ajudar para que aquele povo não se perdesse, como não se perdeu, e acabou que naquele tempo Deus preparou lá um irmão, no meio daqueles irmãos lá, e eu disse, ordena este homem, rapaz. Ele naquela loucura dele, ordenou outro homem, e graças a Deus, hoje essa igreja está de vento em popa. Ela chama-se Comunidade de Vida, lá na Pavuna. Mesmo eu dizendo não, Deus estava ali fazendo. E depois, Deus usando a minha esposa, me convenceu a retornar ao ministério. Mas eu não queria mais, eu queria ser um bom crente, fazer minhas tarefas, pregar o evangelho como um bom cristão, viver a vida de fé, mas necas de pitibiriba, porque esse negócio de ser pastor é coisa para doido, eu falava. Não, Deus me livre, é muito fardo, muito cargo, é muita cobrança, é muita coisa. E quando eu vi, estava eu de volta no ministério. E eu comecei a entender uma coisa. É Deus que tem o controle das nossas vidas. Diga isso, é Deus que tem o controle da minha vida. Se você deixar isso entrar no teu coração, isso vai aliviar muitas crises suas. Isso vai aliviar muitos fardos seus.
porque você vai saber que os planos de Deus não serão frustrados na sua vida. Então, ouça, não há liderança, não há chefe, não há familiar, não há falsos amigos, não há traição, não há ninguém. A Bíblia diz: quem nos separará do amor de Cristo? Vocês lembram dessa passagem? Vamos lá ler, vamos ver como é que isso é verdade, que a Bíblia diz que Deus não permite isso. Você pode até achar mas onde é que estava Deus que não viu isso? Irmãos, a história não acabou, o livro não fechou, a história está sendo contada, diga glória a Deus. Há capítulos a serem escritos, há capítulos a serem escritos, sua história não terminou, tudo é para a glória de Deus. A Bíblia diz assim, 8, a partir do versículo 31, diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Olha só, se Deus é por nós, quem será? Irmãos, se o teu sonho é o sonho de Deus, quem pode impedir? Ninguém. Vou contar uma história contra mim, para você saber. Alguns anos atrás, na Ilha do Governador, eu sempre estou tentando preparar pessoas para a liderança. De alguma forma Deus me deu essa habilidade, porque eu sempre começo a criar no coração de alguns irmãos a expectativa de liderar em alguma área da igreja. E claro, desses líderes normalmente saem pastores, já ordenei alguns. E tinha um grupo diácono bom lá, como eu tenho aqui, graças a Deus por isso, eu sou grato a Deus por isso. Os homens valentes, tal. E tinha um, que ele era mais magrinho, franzininho, falava assim. E ele dizia: pastor, eu tenho um sonho no meu coração que eu vou ser pastor um dia. Eu disse: meu Deus do céu. Na minha cabeça, e isso eu tenho que confessar publicamente, era, até então, não é mais. O pastor tinha que ter aquela voz agradável, aquela postura, e não podia ser um cara muito mirradinho, franzininho, o cara tem que ter uma certa apresentação, até uma barriga grande, assim. E aquele irmão era um homem de Deus, um bom diácono, honesto, digno, não tinha nada contra o caráter dele. Pelo contrário, eu agradeci a Deus pela vida dele, que ele era uma pessoa... Mas, eu dizia assim, ele é fraquinho para ser pastor, sabe pregar muito bem. E ele sempre dizia na minha cara assim: eu vou ser pastor um dia. Eu disse: meu Deus, comigo não vai ser não. Sabe o que aconteceu? Eu fui removido por Deus e fui ser missionário 2 anos em Portugal. Nesse período, o pastor que assumiu a igreja lá se apaixonou por ele e o ordenou pastor. Quando eu voltei, ele já era pastor. Eu disse: olha, quando a coisa é de Deus, nem Carlos Alberto pode impedir, porque é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. A minha esposa também, ela é pastora, irmão, mas eu já falei isso publicamente. Por mim, eu não teria sido não, porque eu remei contra. No final, até o bispo já estava dando um cascudo na minha cabeça: você não vai ordenar a tua mulher, que não sei o quê. E o detalhe, na nova vida, para ordenar a mulher, o negócio é complicado. Ouça bem, eu conheço pastores que pediram a ordenação de esposas e não foi aceito. Simplesmente não foi aceito. E ela, o bispo brigava comigo para ordenar ela. Até que teve um dia que realmente eu não pude mais resistir. Sabe por quê, irmãos? Estava escrito, não é nas estrelas não, estava escrito no rolo da vida de Deus. Ele já tinha pré-determinado isso, e aquele sonho cresceu. Ouça isso, meus irmãos. Olha,
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, diga glória a Deus. Ele não poupou, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Ah, você não vai conseguir, você é assim, você é assado, você tem esse defeito, é verdade. Eu sou essa peste mesmo, mas a Bíblia diz que Deus aperfeiçoa o seu poder nas nossas fraquezas. Que Ele pega vasos de barro e coloca perfume de honra para a glória dEle. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, dos sonhos de Deus? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, só por uma simples razão: Deus quer. Agindo Deus, quem impedirá? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Pastor, mas está falando aqui do amor de Deus. O amor de Deus inclui o plano dele para você. Então, ouça, Satanás rouba os sonhos através de pessoas de forma temporária. Mas ouça, isso é temporário. Diga para você mesmo, isso é temporário. Diga, isto vai passar. A glória de Deus vai prevalecer. Aleluia. Por que Deus deixa isso acontecer, pastor? Sem fé, para o exercício da fé. Ele já sabe o que vai acontecer, mas ele está esperando o exercício da fé, porque a fé é que vai fazer de você dependente de Deus. Eu hoje estou dizendo aqui a você, pelo Espírito Santo, que os sonhos de Deus que Deus colocou no seu coração, Ele não abriu mão, e que eles se cumprirão na sua vida. Às vezes, não da bela maneira que você quer, ou pelo caminho que você queria, ou com as pessoas que você queria, ou no lugar que você queria, ou da forma que você queria, mas do jeito que Ele sabe que você precisa. E sabe, um dia quando a minha esposa passou, ela era aluna minha num seminário, e você pergunta assim, pastor, se eu tinha algum sentimento por ela? Nenhum. De homem e mulher? Nenhum. Eu olhava como uma ovelha. Ela passou, o Espírito Santo disse assim para mim, essa mulher será a sua mulher. Eu falei, pô, mas... E eu sabia que era Deus que estava falando comigo. Eu tenho uma vantagem, irmãos, muito interessante. Eu não sou ficar de ouvindo Deus toda hora, não. Mas quando Deus fala comigo, eu tenho certeza absoluta. É um negócio que eu não sei explicar para você. Como é que você explica isso? É uma convicção absoluta de que Deus falou. E eu fiquei dizendo, o que é isso? E eu achava que todo o meu futuro tinha terminado depois de um desastre que eu sofri e que eu tive na minha vida.
eu comecei a tentar sonhar com outras coisas, menos com ministério, nada disso eu queria mais. Mas sabe de uma coisa? Todos os sonhos que eu tive sempre na minha vida, desde os primeiros momentos que eu comecei a perceber que Deus estava me chamando ao ministério, se cumpriu em mim e através da vida da minha esposa. Não foi do jeito que eu imaginei inicialmente, mas foi do jeito que Deus tinha preparado. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você guardar esta mensagem no seu coração, você nunca vai desistir. Porque você será infeliz se desistir dos seus sonhos. Eu não conheço ninguém que tenha um sonho dado por Deus e que desista e que viva infeliz. Pastor, como é que o senhor passou esses 2 anos quando o senhor estava afastado do ministério? Infeliz. Nada me satisfazia. Nada me dava alegria. Nada transbordava. Você quer saber? Os meus maiores momentos de deleite é aqui, ó, quando eu estou aqui junto, louvando, adorando, orando. 7 horas da manhã, às vezes estou eu, a nossa companheira de oração, que é a Maria, que não está aí, eu, minha esposa, ela, a gente orando, às vezes eu sozinho, às vezes eu e minha esposa aqui orando. E você diz assim, isso te dá prazer? Me dá, porque eu sei que muita coisa que está acontecendo na sua vida, que Deus está consertando e abençoando, é porque eu estou aqui de manhã orando por você e pela sua família. Tenho certeza disso. Então, isso me dá satisfação de ver a obra sendo realizada. Porque depois de você ter experimentado do dom celestial, dos poderes do mundo vindouro, de você ter experimentado essas coisas todas, nada mais nessa terra te satisfaz. Carreira não te satisfaz, profissão não te satisfaz, tudo, não estou dizendo que isso não seja importante, irmãos, mas estou falando o que aconteceu comigo. E eu vou dizer uma coisa para você, se algum sonho que Deus tem na sua vida não se cumprir, você vai viver insatisfeito, e o problema é esse, que às vezes a pessoa começa a querer satisfazer isso de outras maneiras, de outras formas, em outros lugares, e acaba dando uma volta terrível, passando por sofrimentos desnecessários. Então, em alguns momentos, você tem que fazer a seguinte oração: Senhor, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Senhor, não deixe que a minha vontade, o meu desejo, a minha carne, a minha natureza domine o meu coração, mas que o teu reino domine o meu coração, para que eu não estrague temporariamente os planos que tu tens para mim. Deus está dizendo para você que ninguém pode roubar os seus sonhos. Ninguém. Nem no céu, nem na terra, porque o que Ele já determinou, ninguém pode impedir de cumprir. Há algum sonho no seu coração, que quando vem alegra o seu coração assim, você pensa naquilo e diz, puxa vida, hã? Ah, meu Pai. Alguns sonhos meus se tornaram realidades, outros ainda não se cumpriram. Mas eu queria fazer um convite a você. O Espírito Santo vai te lembrar coisas agora. E se você tem um sonho lá dentro, que por alguma forma ele foi saqueado, temporariamente, e isso tirou de você, talvez, aquele desejo de ver cumprido aquele sonho, mas ao tocar neste assunto esta noite, você diz assim, pastor, meu coração está fervendo aqui. Eu pensei que isso tivesse sumido da minha vida. Fique calmo. Deus é justo. Deus é santo. E no tempo certo, esse Deus justo e santo
fará cumprir este sonho. Mas se você quer nesta noite dizer, eu não vou abrir mão dele, eu preciso que Deus me ajude, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Eu quero orar por você, porque Deus vai registrar esse momento tremendamente na sua vida. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Os sonhos de Deus, não é isso? Os sonhos de Deus são maiores que o meu. Ele não fazer o que é por mim. Do que eu posso ver, Ele faz o que eu não posso fazer. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus sonhos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e frágil, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Põe a mão no seu coração, Pai. Eu sei que essa palavra mexeu com o coração de muitas pessoas, porque também mexeu com o meu, Senhor. Quando Tu me deste esta palavra, Senhor, umas 3 semanas atrás, eu mesmo estava me sentindo saqueado nos meus sonhos. Mas Tu me mostraste, Senhor, que a Tua vontade prevalece e que não há diabo, nem homem, nem ninguém que pode nos separar desses sonhos, ó Deus. É por isso que eles continuam batendo firme no nosso coração. Por isso, Pai, eu quero pedir agora que em nome de Jesus, Tu dês, Senhor, consolo, e que Tu dês paciência, temperança, todo o equilíbrio necessário, Pai,
para que nós possamos cumprir as etapas, até ver esses sonhos se tornarem realidade. Senhor, tira toda a ansiedade dos corações, tira todos os temores, todas as mentiras lançadas por Satanás, Senhor, colocando, Senhor, imprevistos e empecilhos, que, Senhor, muitas vezes a gente acha que acabou tudo, que o sonho acabou. Pai, que não, nesta hora, Senhor, eu sei que Tu estás dizendo e restaurando. Não, sou eu que tenho o controle de todas as coisas. Eu faço do cansado renovado nas suas forças. Tua palavra nos ensina, Senhor, que Tu é capaz de renovar a vida física de uma pessoa e fazê-la jovem de novo, ó Deus, na sua disposição, no seu ânimo, que Tu és o Deus capaz, Senhor, de abrir uma porta que ninguém mais pode abrir. Tu é capaz de levar um prisioneiro à presença de Faraó, e esse Faraó dá o reino a esse prisioneiro, Senhor, porque Tu és Deus soberano, e não há ninguém que possa tirar e roubar os sonhos que Tu escreveste, Senhor, no livro da vida e no nosso coração. Por isso agora, Senhor, renova as forças dos Teus filhos. Não deixe que o desânimo, a tristeza, o medo, a inveja, ó Deus, as pessoas que temporariamente têm poder, ó Deus, para inibir o coração dos Teus filhos, mas pelo contrário, fortalece, renova e faz deles, ó Deus, aquilo que eles foram traçados para ser, mais que vencedores, mais que vencedores. Por isso, Senhor, toda obra de Satanás está sendo jogada agora por terra, toda mentira, todo engano, Senhor, porque o tempo Te pertence, é Tu que fazes o tempo, Senhor, e na hora certa. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Eu creio que nós veremos a Tua glória, e que o povo de Deus diga amém, diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, aleluia. Louvado seja o Teu santo nome. Segura. Não, eu sei quem eu sou, eu sei porque Deus me colocou nesse tempo, e o sonho que Ele está colocando no meu coração vai crescer e acontecer. Amém?